Bom, gente, na aula anterior, eu tava falando pra vocês a respeito da tabela periódica, mas eu senti que não ficou tão claro. Então, na aula de hoje, eu vou retomar alguns conceitos e vou passar uma abordagem nova a respeito de íons. E aí, posteriormente, vocês vão fazer o exercício que eu preparei num formulário, tá bom? Qualquer dúvida, vou estar à disposição de vocês, vou deixar as recomendações lá. Bom, pessoal, então a tabela periódica, assim como eu tinha passado para vocês no slide da semana passada, né? Nós temos os elementos que são representados por símbolos. Falamos que os nomes desses elementos, ele vai ser mediante, né? Ele foi mediante a quem os descobriu e também em relação a palavras de origem grega, origem inglesa, origem do latim também. E por isso que alguns elementos possuem símbolos que o nome do elemento em português não vai representá-lo, né? Se fosse representá-lo dessa forma. E eu expliquei isso pra vocês. Também falei, né? Que o elemento aqui, ó, como vocês podem ver, ele é representado pelo símbolo. E aí eu tenho sempre o nome embaixo do símbolo do elemento, né? Tenho o número atômico e o número de massa ou peso atômico, tá? Como tá escrito aqui nessa tabela. Que vai variar de tabela para tabela, tá ok? Então, isso eu passei para vocês. E a gente sabe que o número de massa, né, relembrando, é o número de prótons mais o número de nêutrons, e o número atômico coincide com o número de prótons, que é sempre igual ao número de elétrons no átomo neutro, e que nós iremos aprender hoje quando eu tenho um átomo que não é neutro, tá ok? Então, vamos lá pra gente retomar. Bom, gente, essa tabela aqui, ela tá bem coloridinha, só pra eu relembrar vocês, né, que nós vamos... A tabela, né, está agrupada no sentido de organização dos elementos, que foi feito necessário, né, realizar isso para que nós possamos achar os elementos de uma maneira bem mais fácil, assim como nós organizamos o nosso guarda-roupa, né, nós organizamos coisas no nosso próprio quarto para facilitar a nossa vida. E a tabela periódica facilita também demais a nossa vida, tá? E aí nós temos aqui, ó, os grupos, que são as linhas verticais, tá? O que é a linha vertical? É isso aqui, ó. E temos também os períodos, que são as linhas horizontais, ó. Como eu tô fazendo aqui com a caneta. Só que os elementos representativos, quais são esses elementos representativos? São o grupo 1, 2, esse grupo aqui, ó. O 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Esses elementos aqui, ó, eles são representativos, tá ok? Então, quando a gente trabalhar para determinar qual é o elemento pertence a determinada família, a gente pode se atentar à distribuição eletrônica desse elemento, que eu vou explicar para vocês, em relação ao período e em relação ao grupo também. Aí na tabela a gente tem a divisão, né? Nós temos os metais, que são todos esses elementos aqui, ó, tanto de amarelo, esse aqui, todos esses elementos de transição, ó, ferro, manganês, o níquel, cobalto, entre outros. E aqui também nós temos os lantanídeos e actinídeos, que também fazem parte dos metais, tá ok? Essa parte aqui, ó, vocês podem ver pela legenda, né? Nós temos esse verdinho aqui, que são todos os semimetais, né? Esses aqui, ó, são todos metais de azul. Aqui, ó, eu tenho não metais, que são esses de verde, né? Tenho também não metais aqui, ó, que são os halogênios, e tenho também os gases nobres. Essa tabela aqui, ela tá dividida certinho com o nome de cada família, de cada grupo, né? Para que vocês consigam ver isso. Mas a tabela, então, ela vai ter os gases nobres, os metais de transição, os não metais e os semimetais, tá ok? Agora eu coloquei aqui essa folha para eu poder fazer com vocês e explicar como que tá, de que forma, na verdade, eu consigo determinar qual posição meu elemento se encontra na tabela periódica, tá ok? Que são esses elementos representativos. Nós chamamos esses elementos, né, de família 1A, eu vou até escrever aqui na tabela, ó. Família 2A, e isso vai ser muito pertinente pra gente entender os tipos de ligações químicas que existem, tá? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, e aqui nós temos a família 8A, tá? Que é dos gases nobres. Mas
Ao todo, né, são 118 elementos, 92 elementos ocorrem na natureza naturalmente, tá? E aí nós temos 18 grupos, tá? Esses metais aqui, como eu havia falado pra vocês, são metais que foram sendo descobertos e pra não deixar a tabela tão, vamos dizer assim, muito grande, né? Fez-se necessário, então, colocar eles aqui, ó, tá vendo? Porque eles estão dentro daqui, ó, senão teria que fazer uma tabela muito grande, ficaria um pouco desproporcional, tá ok? Só por esse motivo nós temos aqui os lantanídeos e os actinídeos, certo? Vou começar, gente, falando sobre os períodos, tá? Como eu havia falado pra vocês, os períodos, eles vão seguir uma propriedade periódica, que é o seguinte: todos os elementos de um mesmo período, dependendo do número do período, vai ter como o nível maior o número correspondente ao seu período. Então, nós temos 7 períodos que correspondem aos 7 níveis energéticos dos elétrons, correto? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos para vocês observarem isso. Começando ali, ó, no primeiro período. Então, percebam, o primeiro período é a linha horizontal. Eu tenho o elemento hidrogênio e tenho também o elemento hélio. O hidrogênio, ele tem um elétron e o hélio, ele tem 2 elétrons. Como que eu sei disso? Por meio do número atômico, que é igual ao número de elétrons num átomo neutro. Então, eu vou fazer a distribuição deles aqui, ó, para que vocês consigam observar isso. Então, nós temos o hidrogênio, vou fazer a distribuição dele aqui, ó, 1s1, tá? 1s1, seguindo sempre o diagrama. Até coloquei ele aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês conseguirem observar. Como ele tem um único elétron, 1s1. O hélio, ele tem 2 elétrons, então ele vai ter 1s2. Percebam que tanto o hidrogênio quanto o hélio, eles apresentam como o nível mais energético o nível 1, simbolizando que eles estão no primeiro período, correto? Então, o período da tabela periódica, ele é delimitado pelo nível de maior energia da distribuição eletrônica do elemento. Então, todos os elementos do mesmo período vão ter como nível mais energético, que é o número que acompanha a letra aqui, ó, como o mesmo número referente ao período. Agora, eu vou fazer outro exemplo para vocês observarem isso. Olha, gente, no segundo período, ó, nós temos o lítio, temos o berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e o neônio. Eu vou fazer a distribuição eletrônica de 3 elementos, porque o período inteiro vai seguir a mesma lógica, tá ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer o do lítio, aqui para vocês verem. Lítio e berílio, e vou fazer também do boro. Então, vamos lá. Ó. O lítio, ele tem 3 elétrons. Lembrando, gente, que a tabela é organizada na ordem crescente de número atômico, tá ok? Então, nós temos aqui o lítio, ele tem 3 elétrons. Olhando aqui na tabela, né? Porque ele tem 3 prótons, que é igual a quantidade de elétrons. Então, eu faço a distribuição aqui, ó. 1s2, olha aqui no diagrama, agora é 2s. Só que eu só tenho 3 elétrons, né? Então, vai ficar 2s1. Lembrando que esse expoente aqui da minha letra vai ser sempre o número de elétrons, né? E que os subníveis, que é o S, P, D e F, são caixinhas onde eu tenho um número máximo de elétrons que comporta cada caixinha, né? Nós temos também o berílio. O berílio, ele tem como número atômico 4, então ele tem 4 elétrons. 1s2, 2s2. E agora o boro, ó. O boro tem 5. 1s2, 2, S2, 2P1. O que vocês percebem aqui, pessoal? Ó, nós temos no nível 2 aqui, ó, que é uma semelhança de todos os elementos. Se eu fizer do carbono, eu vou ter a mesma coisa. Olha aqui, vou fazer do carbono, só para vocês verem, ó. 1s2, 2s2, 2p2. Percebam que todos os elementos do período 2, ó, eles vão ter como o nível energético, a camada mais energética, a segunda, ó. Então, eles vão até o nível 2, ó. E todos os elementos desse período. Então, eu consigo determinar o período do meu elemento por meio
desse nível energético da distribuição eletrônica, né? Que é como os elétrons estão distribuídos e quais são os níveis energéticos que esses elétrons estão. Então, aonde eu tiver o meu maior nível energético, é onde vai estar o meu elemento naquele determinado período da tabela. Então, nesse caso, o lítio, o berílio, o boro e o carbono, eles estão no período 2, que é aqui, ó. Vocês podem observar que eles estão no segundo período, tá ok? Agora, nós vamos pro terceiro período, só para fechar isso, porque todos os períodos vão seguir a mesma lógica. Então, vocês podem fazer a distribuição de todos os períodos aí, vocês vão observar, né, dos elementos, que eles vão seguir essa lógica, que eles vão ter como nível mais energético o nível correspondente ao número do seu período. Então, ó, o terceiro eu tenho o sódio, magnésio, alumínio, silício, o fósforo, enxofre, o cloro e o argônio, estão vendo? Eu vou fazer de 4, ó. Eu vou fazer do sódio, do magnésio, do alumínio e do silício, tá? Pra vocês observarem isso. Que eu vou ter como nível mais energético, né? A camada mais energética, a terceira. Então, percebam, ó, eu tenho o sódio, tenho o magnésio, né? Que é o que eu vou fazer. Temos também o alumínio. E temos também o silício, tá? Que eu vou fazer a distribuição deles. Então, vamos lá. O sódio, ele tem o número atômico 11, portanto, ele tem 11 elétrons, né? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, né? O magnésio, ele tem 12. Então, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O alumínio, ó, ele tem quanto? 13. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois é o 3p, aqui eu tenho 12, 3p1, certo? O silício é 14, então vamos fazer a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Então, percebam, gente, que no terceiro período, ó, a distribuição eletrônica desses 4 primeiros elementos do período me mostra o quê? Me mostra que todos eles vão terminar com nível energético 3. Então, eu vou ter elétrons até o nível 3, ó. Reparem isso, ó. Observem isso. Observem isso. Correto? Então, dessa forma, eu consigo determinar onde está o meu elemento, em qual período, por meio da distribuição eletrônica, ao analisar o nível de maior energia onde eu tenho o elétron. E assim, com todos os períodos, tá ok? Agora, gente, vou falar sobre os grupos, que são as linhas verticais da tabela, tá? Que aqui na tabelinha aqui, ó, vocês podem perceber que a cor tá indicando o nome do grupo. Então, nós temos no grupo 1, os metais alcalinos, tá? O hidrogênio, lembrando que eu inclusive falei pra vocês, ele é um elemento que tem características muito peculiares, diferentes, e ele não se encaixa em nenhum grupo. Mas como a tabela é organizada em ordem crescente de número atômico, ele ficou na família dos metais alcalinos, mas ele não é um metal, ele é um não metal, tá ok? Nós temos os metais alcalinos terrosos, que é a família 2A, tá? Falando dos representativos. Aqui são os metais de transição. Família 3A, nós temos aqui a família do boro. Família 4A, família do carbono, né? A família 5A, nós temos a família do nitrogênio. Aqui, a 6A é a família dos calcogênios. E a 7A, a família dos halogênios. E, por fim, a 8A, nós temos os gases nobres. Então, os representativos são todos esses que eu anotei na tabela com a letra A. Quando nós falamos em grupos, para identificar o elemento, nós vamos conseguir identificar os elementos apenas os representativos, porque eles vão seguir o padrão de quantidade de elétrons na camada de valência em todo o meu grupo, em toda a minha família, tá? Então, eu vou mostrar isso para vocês. Então, quando tiver exercício relacionado a isso, é sempre alinhado aos representativos, que é a família 1A, 2A, 3A, até a 8A, tá ok? E pra gente entender ligação química também, a gente vai utilizar muito mais esses elementos representativos. Não que os outros não façam ligações, muito pelo contrário. Mas pra gente conseguir entender e visualizar a ligação química, nós vamos utilizar
mais os representativos, pra gente conseguir entender como que as substâncias se formam. Então, para o vídeo não ficar muito longo, né, eu vou fazer a distribuição da família 1A de alguns elementos, tá? Da família 4 e da família 7, tá? Para que vocês consigam visualizar isso. Então, vamos começar com a família 1A, que é a dos metais alcalinos. Então, eu vou escrever aqui, ó, metais alcalinos, que é a família 1A, tá? Eu vou começar com o hidrogênio. Só que, lembrando que o hidrogênio não é um metal alcalino, mas ele tá na família ali, né? O hidrogênio, ele tem um elétron. Eu vou começar aqui, ó. Distribuição do hidrogênio. É um S1, que eu fiz ali, né? Bom, agora a distribuição do lítio. Eu também já fiz, ó. Um S2, dois S1, correto? Agora a distribuição do sódio. Eu também fiz aqui, ó. Um S2, dois S2, dois P6, 3 S1. Então, eu vou fazer desses 3 elementos aqui, no caso, os metais alcalinos. Pessoal, percebam o quê? Que eu tenho, em níveis energéticos diferentes, né? Eu tenho apenas um único elétron. Então, todos os elementos deste grupo, eles vão ter um único elétron na camada de valência. O que é a camada de valência? É a camada mais externa, é o nível energético mais externo que eu tenho do átomo, tá ok? Então, vocês sempre vão analisar isso. Então, todos da família 1A, ó, eles vão ter um elétron no último nível energético. Nesse caso, o hidrogênio, ele só tem um único nível energético, e ele tem um único elétron. O lítio, ele tem 2 níveis, ó, só que eu vou ter o meu nível mais externo, é o nível 2, que simboliza que ele vai estar o quê? No período 2. Porém, o elétron, a quantidade de elétrons que eu tenho nesse período 2 vai me indicar em qual grupo representativo ele pertence. No caso dos metais alcalinos, todos aqueles elementos, né, que terminam com um elétron na sua camada mais externa, que nós chamamos de camada de valência, tá? Que é a última camada aqui, ó. Sempre que tiver um elétron, vai ser da família 1A. Então, todos eles vão seguir esse mesmo padrão. Se você fizer a distribuição como vocês fizeram, né, do trabalho, vocês vão perceber isso. E todos eles vão ter apenas um elétron na sua última camada, ó, que nós chamamos de camada de valência. Então, quando vocês ouvirem esse termo, camada de valência, ele vai indicar isso, tá? Que eu tenho um elétron no último nível energético, vamos dizer assim, né? A última, no final da distribuição eletrônica, você vai ver quantos elétrons tem naquele nível, naquele determinado nível energético, que é a camada de valência. Eu vou fazer a distribuição da família 5A, para vocês observarem que todos os elementos dessa família, tá? Dando exemplo de 3, mas todos vão seguir essa mesma lógica. Eles vão ter 5 elétrons na última camada. Então, eu vou fazer aqui a distribuição do nitrogênio, do fósforo e do arsênio, para que vocês consigam observar isso, tá ok? Ó, o nitrogênio, o fósforo e o arsênio, que ele é representado por esse símbolo, AS. Bom, então o nitrogênio, ele tem 7 elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica sempre utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então, eu tenho lá 1, S2, 2, S2, ele tem 7. 2P4. Correto? Agora aqui, ó. 2P3, né? Aqui, é 2P3, tá, gente? Confundi aqui, ó. 2P3. O fósforo, ele tem 15. Então, nós vamos lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Então, aqui eu tenho 12. Para 15, faltam 3 ainda. 3S2, depois eu vou pro 3P3. Certo? E agora o arsênio, ó. Ele tem 33 elétrons. Faço a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Então, aqui, ó, eu vou ter 10, 18.
Agora, depois do 3p6, 4s2. Então, eu tenho 20, ó, já tenho 20 elétrons, mas ainda faltam 13 para eu distribuir. Continuo seguindo aqui o diagrama, ó. 4s2, depois vem aqui, ó, 3d10. Comporta? 10, comporta, porque eu vou ficar com 30 elétrons e faltam 3. Vamos lá, 3d10, 4p3. Fiz a distribuição. Então, agora, nós vamos analisar. Esse grupo aqui é a família do nitrogênio. Vou até escrever aqui, ó. Família do nitrogênio. Então, na família do nitrogênio, percebam que eu vou ter 5 elétrons na última camada, porque é o meu grupo 5A. Então, ó, 3 mais 2 são 5, correto? Aqui, 3 mais 2 são 5 também, ó. E nesse caso, percebam que o nível mais energético aqui é o 4p3. Só que nós temos que analisar quantos elétrons tem no total do nível 4. Percebam que aqui tem 2, ó, e aqui tem 3, então 5. Vocês sempre vejam isso, tá? Porque a gente vai corresponder à quantidade de elétrons no último nível. Então, o último nível aqui foi o 4. Então, nós temos que olhar se existem mais elétrons no 4. Por quê? Porque nesse nível energético, eu vou ter 5 elétrons, tá ok? Então, dessa forma, percebam que todos da família do nitrogênio, eles vão ter essa distribuição onde eu tenho 5 elétrons na última camada, tá ok? Então, não se confundam com isso aqui, porque vocês vão sempre analisar qual que é o nível que termina e vai olhar na distribuição se há mais elétrons nesse nível, tá? Porque os elétrons de valência vão ser os elétrons totais do último nível de energia da distribuição, tá bom? Bom, agora eu vou falar para vocês dos halogênios, tá? Que é a família 7A. Então, por meio dessa representatividade, que é a família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, nós vamos saber quantos elétrons tem na última camada. Isso vai ser importante para a gente entender como que é formada uma ligação química. Na próxima semana, nós vamos aprender sobre as ligações iônicas e o porquê que as ligações químicas se formam, tá ok? Mas tem que ficar bem claro para vocês a relação da distribuição eletrônica e a relação também dos grupos e famílias dos elementos representativos. Então, os halogênios, eu tenho flúor, cloro, bromo, aí eu tenho também o iodo, o astato e o tenecino. Só que eu fiz a distribuição de 3 elementos que os outros elementos vão seguir a mesma lógica, que é a quantidade de elétrons na última camada, que são 7. Então, reparem aqui, ó. Qual que é a última camada? Qual que é o último nível? O 2. No nível 2, eu tenho quantos elétrons, ó? Eu tenho 7, correto? No cloro, no nível 3, eu também tenho 7, que são os elétrons de valência, tá? Não confundam com o período é diferente desses elementos, mas o grupo é o mesmo. E o bromo, reparem que no seu último nível energético, ele tem quantos elétrons? 5, que é o nível 4. Mas o que eu tenho que fazer? Olhar a distribuição para ver se existe mais elétrons no meu último nível, que é o 4. Então, percebam que eu tenho 5 e aqui eu tenho 2. Então, eu também vou ter 7 elétrons. Então, percebam que eu consigo identificar os halogênios só pela distribuição. Eu consigo saber em qual período ele tá e em qual grupo ele tá. Então, no caso, ó, o flúor, só com a distribuição dele, o que eu consigo observar? Que ele tem 7 elétrons, então ele é da família 7A. Ele tem o período 2, que é a linha horizontal, então ele está no segundo período na família 7, que seria o grupo 17, né? Correspondente ao grupo 17 da tabela. O cloro, ele tem 7 elétrons também, é da família 7A, né? Dos halogênios. E ele tem como nível mais energético 3, portanto ele está no terceiro período. O bromo, ele tem 7 elétrons também na camada de valência e o seu período mais energético é o 4. Então, ele está no quarto período da tabela periódica. Então, com isso, eu fecho com vocês essa questão da gente conseguir identificar os elementos representativos por meio do seu período, representando o nível de maior energia da distribuição eletrônica e o grupo por meio da distribuição eletrônica, analisando os elétrons contidos nesse último nível energético, tá ok? Vocês observaram na tabela, como eu mostrei para vocês, que nós temos a divisão
dos metais, dos semimetais, dos não metais e os gases nobres, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características dos metais. Os metais, eles apresentam um brilho característico, que é o brilho metálico. Brilho metálico. Eles são excelentes condutores térmicos e elétricos. E são maleáveis e dúcteis. Dúcteis é mediante a característica que eles possuem de formar filamentos, né? E maleáveis é que é possível moldar um metal. Já os não metais, eles não possuem brilho, como o caso do enxofre, que é um não metal, não possuem brilho característico, não são condutores, bons condutores de eletricidade e calor. Então, maus condutores de calor e eletricidade. Já os gases nobres, eles são encontrados de maneira inerte, ou seja, eles não são encontrados fazendo ligações. Na maioria deles, nós temos, assim, algumas exceções, que é no caso do xenônio. Então, os gases nobres, eles são, na sua maioria, inertes, né? E não são encontrados formando ligação, tá? Os pontos de ebulição, fusão deles são baixos, porque todos estão no estado gasoso, tá? Que são gases, então eles vão ter essa característica de estar no estado gasoso. Lembrando, né, que eles não fazem ligações, por isso que eles são chamados de gases nobres. E nós vamos aprender que as ligações químicas se baseiam numa teoria que explica, né, ou pelo menos tenta explicar a estabilidade dos gases nobres e por que os elementos fazem ligações químicas, baseado nessa estabilidade que vocês vão aprender na próxima semana. Agora eu vou falar para vocês a respeito das propriedades periódicas, de algumas propriedades, tá? Relacionado ao raio atômico. O que é o raio atômico? É o tamanho do elemento, baseado nos seus níveis de energia. Quando a gente pensar em grupos, o meu raio atômico sempre vai aumentar quando eu tiver mais níveis energéticos, porque lembra que cada período é um nível energético que o meu elemento vai ter. Então, o primeiro período vai ter 1, 2, 3, 4. Então, percebam que os períodos vão aumentando, né? Então, no mesmo grupo, nós vamos se basear na quantidade de períodos. Então, quanto mais períodos tiver o átomo, maior será o seu raio, né? Que é baseado no seu nível energético. Pensando dentro de uma circunferência mesmo, né? Que o raio ele vai aumentando conforme aumenta os níveis energéticos, ou seja, as camadas energéticas. Isso quando a gente fala do mesmo grupo. Já nos períodos, nós vamos ter um aumento de raio atômico mediante a quantidade de elétrons existentes. Porque no mesmo período eu tenho o mesmo número de camadas energéticas. Portanto, vocês vão analisar o elemento que tiver mais elétrons, ou seja, mais prótons, obviamente, porque nós temos o mesmo número de elétrons e prótons, então a atração que vai sofrer esses elétrons pelo próton que está no núcleo é maior. Portanto, o raio vai ser menor, tá? Então, no mesmo período, nós vamos analisar a quantidade de prótons, no caso que é a mesma quantidade de elétrons. Então, percebam que quanto menor a quantidade de prótons, ou seja, menor o número atômico, maior vai ser o meu raio. Por quê? Porque a atração promovida pelo próton vai ser menor. Então, no mesmo período, vocês vão sempre analisar em relação ao número atômico. Quanto menor o número atômico, maior será o raio, porque eu vou ter menos prótons no núcleo e menos eu vou ter a atração da carga positiva do próton com a carga negativa do elétron, fazendo com que eu tenha um raio maior.
porque nós percebemos que o período, ele tem o mesmo número de camadas energéticas, isso não vai alterar. Outra propriedade, pessoal, é em relação à energia de ionização. O que é energia de ionização? É uma energia necessária para retirar um elétron do elemento. Então, para eu tirar esse elétron do elemento, eu preciso aplicar uma energia, porque esse elétron, ele está sofrendo atração do núcleo. Então, quando a gente for analisar em relação à família ou em um período, nós sempre temos que ver a quantidade de elétrons que eu tenho no meu elemento, tá? Por quê? Porque os elétrons que ficam mais atraídos pelo núcleo, a energia de ionização deles vão ser muito maiores. Portanto, a energia de ionização, ela vai aumentar quanto menor for o raio do meu átomo. Por que isso? Porque eu preciso de uma energia maior, porque esses elétrons, eles estão extremamente atraídos pelo núcleo por conta da quantidade de prótons que eu tenho, tá? Então, ela vai aumentar de acordo com o tamanho do raio, né? Então, se o raio for pequeno, ela aumenta a energia para eu tirar um elétron, porque eu tenho uma atração maior no núcleo. Se o meu raio for maior, como no caso que a gente acabou de ver, que em um mesmo grupo os raios aumentam porque eu tenho mais níveis energéticos, então menor vai ser a energia necessária para retirar o elétron, porque a atração vai ser mais baixa, a atração que o núcleo exerce sobre essa eletrosfera. E aí nós temos também a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência de um átomo em atrair elétrons, tá? Isso está relacionado diretamente com a sua eletroafinidade, que é a capacidade de receber elétrons, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora da apostila um gráfico sobre a eletroafinidade, para vocês observarem na tabela. Então, ó, percebam que essa tabela aqui, ó, a eletroafinidade, ela vai aumentar. O que é essa eletroafinidade? É a afinidade por elétrons, por receber elétrons. E a eletronegatividade também está parecida com essa simbologia, tá? Com essa definição, essa propriedade. A eletroafinidade é o quê? É a energia associada à entrada de um elétron num átomo isolado. Então, a energia para entrar um elétron. A eletronegatividade, tá? Mas isso não vai se aplicar, pessoal, aos gases nobres, porque como eu falei para vocês, eles não são encontrados na natureza fazendo ligações. A eletronegatividade, que é uma outra propriedade, percebam que ela também vai aumentar de baixo para cima nos grupos e nos períodos do grupo da família 1 ali, né? Do grupo 1, do período 1, até os elementos da última família, na linha horizontal, né? Pensando assim. Então, a eletronegatividade vai aumentar. Então, se eu analisar os elementos da família 1A, por exemplo, aqui, vou colocar aqui a tabela para vocês verem, ó. Nós temos o lítio. Se a gente for comparar a eletronegatividade, o flúor, ele é muito mais eletronegativo do que o lítio, por conta disso, porque a eletronegatividade, ela vai aumentar daqui, né, desse elemento para o final da tabela, até a família 7A. Isso não se aplica no caso dos gases nobres. Portanto, a eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons. E a eletroafinidade é a energia envolvida para um átomo receber um elétron. Então, vocês vão entender que essa eletronegatividade ela vai estar muito ligada às ligações químicas, que é o que vocês vão aprender na próxima semana, tá? E isso é uma propriedade que vai aumentar, né, da família 1A ali para a família 7A da tabela periódica, como eu acabei de mostrar para vocês, tá ok? Bom, gente, eu acabei de falar sobre algumas propriedades da tabela. Eu vou deixar o material anexado juntamente com o vídeo para vocês estudarem sobre essas propriedades e outras mais que eu não citei, tá? Que são propriedades simples que a gente também já falou, sobre temperatura de fusão, sobre densidade, para vocês verem como que aumenta e diminui na tabela periódica. Agora eu vou falar para vocês sobre os íons. Na próxima semana que a gente for aprender sobre ligações químicas, é necessário que vocês entendam essa característica dos íons. Então, esses íons, eles são elementos que podem ganhar ou perder elétrons e
está associado, tá? A formação de ligações iônicas, que a gente vai aprender na próxima semana. Bom, então o íon, ele é um átomo que não é neutro. Então, lembra que sempre que eu falo para vocês analisarem o elemento, vocês vão olhar o número atômico, que vai ser sempre igual ao número de elétrons, né? Quando eu tiver um átomo neutro. Quando eu tiver um íon, eu vou ter uma diferença. E eu vou explicar para vocês os dois tipos de íons que a gente pode ter. Nós temos os cátions. Os cátions, eles são íons positivos, são representados pelo símbolo mais e são átomos que perdem elétrons, tá? Então, toda vez que vocês verem um elemento com uma carga positiva, isso vai me indicar que esse elemento está perdendo elétrons e que nós vamos entender mais à frente por que isso ocorre, né? Quais são as formas que um átomo se ioniza e o porquê que acontece isso, tá? Quando vocês forem ver o átomo na tabela periódica, vocês vão observar que ali os valores de próton, que é igual ao número de elétrons, é para um átomo neutro. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, onde eu tenho uma carga, eu preciso me atentar que ele vai ter que perder um elétron. E ele vai perder esse elétron da onde? Da sua última camada, sempre assim. Então, no caso, ó, o sódio, ele tem um número atômico 11, portanto, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, um átomo neutro. Mas ele, com uma carga positiva, mostra que ele é um cátion, né, um íon positivo. Portanto, ele vai perder um elétron. Sempre o que acompanhar com mais, o número que acompanhar com mais, vai ser a quantidade de elétrons perdidas. Então, o elemento ele pode perder 1, 2 e até 3 elétrons, tá? Nós vamos estudar mais à frente sobre isso. Nós temos a distribuição do meu cátion. Como que vai ficar a distribuição do meu cátion? 1s2, 2s2, 2p6. Por quê? Porque como eu perdi um elétron, ó, então essa camada energética não existe mais. Então, no caso dos cátions, eu tenho a perda de elétrons. Na distribuição eletrônica, eu retiro esse elétron do seu nível de maior energia. Vou colocar outro exemplo aqui, o caso do berílio. O berílio ele é representado pelo símbolo Be. Ele tem um número atômico de 4 elétrons e 4 prótons, né? Porque o número atômico, o número de prótons que é igual ao número de elétrons no átomo neutro. Se eu tiver a distribuição dele, vai ser 1s2, 2s2, né? Só que o berílio, ele vai perder 2 elétrons, porque ele forma um cátion 2+. Então, quando ele perde 2 elétrons, ele é representado dessa forma, ó. Be mais 2. Então, o que acontece aqui no caso do berílio? Ele vai perder 2 elétrons. Então, a distribuição dele vai ser 1s2. Por quê? Porque eu perdi 2 elétrons do nível de maior energia. Portanto, os cátions são esses íons que vão perder, esses átomos que vão perder elétrons. E para memorizar que o cátion é positivo, uma regrinha que eu sempre ensino para os alunos é: conte as letras, né? Cátions tem 6 letras, a palavra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cátion tem 6, né? 6 letras. E agora nós vamos ver os ânions. E os ânions, eles têm 5 letras, a palavra ânion. Portanto, carga negativa. E o cátion, por ter mais letras, é uma forma de memorizar. Que um cátion, ele perde elétrons por ter a carga positiva, né? É meio contraditório, porque se nós formos pensar pela lógica, mais seria que ele estava ganhando, né? Mas na química é o contrário. Mais indica que ele está perdendo elétrons. Já os ânions, eles são elementos que ganham elétrons, tá? Então, são representados pelo símbolo menos, né, negativo. Então, quando você vê um elemento, né, um símbolo com um número negativo, né, com esse símbolo, vai indicar que ele está ganhando elétrons, que ele vai ganhar elétrons e vai formar aquele íon. Então, ele não vai ser mais um átomo neutro. Então, o oxigênio, como átomo neutro, ele possui 8 elétrons, porque o número atômico dele é 8. Então, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Na hora de fazer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Correto? Percebam que o oxigênio, ele vai ter uma carga de -2.
tá? Então, o oxigênio, ele forma íons de carga -2. Então, quando eu tiver um íon do oxigênio, como que vai ficar a minha distribuição? Ele está ganhando. Se ele perde no seu último nível energético, ele também ganha elétron no seu nível energético maior. Então, a distribuição eletrônica desse ânion vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Percebam ó, que eu adicionei 2 elétrons no último nível energético. A mesma coisa com o flúor, que também tem a tendência de formar ânions. Tá? Que nós vamos aprender isso na próxima semana mais aprofundado. Nós temos prótons, nós temos 9 no átomo neutro, né? E temos também 9 elétrons. Mas esse elemento, ele forma um ânion de carga -1. Então, a distribuição eletrônica desse ânion vai ser o quê? Eu vou adicionar um elétron na última camada. Então, percebam que ele é assim, ó. 2p5, né? Só que no caso do átomo neutro, como eu vou adicionar um elétron aqui, porque ele tem a carga negativa de um ânion, então vai ficar 2p6. Portanto, o flúor, íon, né, ele é representado dessa maneira aqui, como um ânion. Tá? Então, lembrando, né, que os ânions, eles vão ganhar e os cátions, eles vão perder. E para memorizar essa questão da carga positiva ou negativa, o ânion, sem o S, tá? Ele tem 5 letras, a palavra ânion. E a palavra cátion tem 6. Então, cátion tem mais letras, carga positiva. Ânion tem menos letras, carga negativa. Na química, carga positiva perde, carga negativa ganha. Bom, gente, então é isso. A aula de hoje foi a respeito disso. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Até a próxima semana. Grande abraço a todos.